Essa grande mística, já beatificada pela Santa Igreja, nos diz os 3 instrumentos, por assim dizer, que nos protegerão durante o grande castigo, os 3 dias de trevas, enfim, e fala também do grande triunfo da Santa Igreja que virá depois. E esse é o nosso assunto de hoje, importantíssimo. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. É uma mística conhecidíssima, inclusive de vários papas contemporâneos dela. Ela vivia em Roma, né? Tinha um diretor espiritual que tinha uma relação com vários dos cardeais, e Nosso Senhor, na época, falou com ela a respeito da crise da Santa Igreja, né? Mostrava para ela como que o pecado, como que a heresia, como que isso estava infiltrando nos meios católicos e como isso fazia sofrer muito a Nosso Senhor. E ela é uma das místicas mais confiáveis e mais consultadas em matéria, quando a gente fala dos 3 dias de trevas, quando fala desse grande castigo que está anunciado para a nossa época. E o trecho que nós vamos ler hoje fala sobre isso e do triunfo da Santa Igreja. Além disso, ela mostra quais são os instrumentos que nos protegerão durante esse grande castigo. Né? E eu deixo aqui já está na tela o número que você ainda não ligou e não conseguiu seu adesivo gratuito de São Miguel, já está bento por um sacerdote, e é o símbolo da presença, da atuação de São Miguel, que é o príncipe dos exércitos do Senhor. Eu vou tirar o número daqui e vou deixar na descrição do vídeo para aqueles que ainda não ligaram, pode ligar de segunda a sexta, de 6 da tarde até as 10 da noite. E a última notícia, antes de entrarmos no texto, do texto da revelação, é que os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, todos eles, os seus nomes, serão impressos daqui 5 dias, até o dia... até o dia 8 de maio, dá tempo para colocar seu nome e suas intenções, que serão levadas ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, e levados também ao lugar onde apareceu o anjo aos 3 pastorinhos, chamado a Loca ou Gruta do Cabeço. A importância, eu tenho falado, de nós visitarmos os santuários, e aqueles que nós não podemos visitar, enviar nossas intenções, porque naquele lugar aprove a Deus, a providência quer espalhar certas graças, quer derramar certas graças específicas através daquela invocação ou daquele lugar. E por isso a importância e nossa gratidão por todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, que tornam todo esse trabalho, todo esse apostolado possível, e que vai crescendo dia a dia mais. Aqueles que ainda não conhecem, gostariam de conhecer, no próprio link onde é possível colocar as intenções, para nós imprimirmos até o dia 8 de maio, embaixo também é possível saber como fazer parte, para aqueles que ainda não conhecem, ainda não fazem parte. Bom, e a beata Ana Maria Taide, ela diz o seguinte: eu tô tirando deste livro aqui, ó, esse livro Vigiai e Orai, porque a hora está próxima, é o título do livro, são 3 volumes, compilação de várias profecias dignas de crédito, do autor Michel Servan. Bom, e diz a beata Ana Maria Taide, que ela tinha visto, Nosso Senhor tinha apresentado para ela: aos horrores da guerra contra o estrangeiro sucederão as lutas sangrentas dos pretendentes revolucionários. Eu vou mostrar como uma coisinha que ela diz já aconteceu. O Papa será reduzido a possuir apenas a cidade de Roma. O que acontece? É que na época dela estava uma revolução fermentando, pessoas querendo fazer a chamada unificação italiana. A Itália, a Península Itálica, ali, a bota que a gente conhece, era formada por vários estados independentes que tinham relações entre si, mas eram estados soberanos. E um deles, uma faixa grande de território, pertencia à Santa Sé, pertencia ao Papa, pertencia à Igreja, de maneira que ele fosse independente de qualquer poder temporal. Agora, o que acontece? A Revolução vieram as tropas de Garibaldi, invadiram os estados pontifícios e o Papa ficou reduzido ao Vaticano. Então, isso que ela está dizendo aqui já se confirmou, como tantas outras coisas que ela já previu, que ela predisse, né? Porque que Nosso Senhor mostrava para ela. Bom, agora, o que vem ainda não aconteceu.
nós vamos ver que ela vai falar dos 3 dias de trevas, um trechinho que nós lemos no passado, e depois tem um trecho novo que eu ainda não apresentei no canal, que eu acho que é do interesse de vocês. Bom, os cadáveres dos homens mortos nas proximidades de Roma serão tão numerosos quanto os peixes trazidos para aquela cidade pelo recente desbordamento do Tibre, do rio, né? Uma escuridão pestilenta, repleta de visões terríveis, encherá a terra por 3 dias. O mal da terra terá sido atenuado pelas orações, mas não o castigo do céu, que será terrível e universal. Todos os inimigos da igreja, ocultos ou aparentes, perecerão na escuridão, com exceção de alguns que Deus logo converterá. O ar estará empesteado de demônios que aparecerão em todos os tipos de formas hediondas. Aí ela dá 3 instrumentos. Ela diz: as velas bentas preservarão da morte, assim como as orações à Santíssima Virgem e aos santos anjos. Nós temos falado tanto da importância da devoção aos santos anjos. Agora, não adianta a gente dizer, não, então quando vier o castigo, ou quando vier uma situação, ou para cada um de nós, né, ainda que nós não vejamos esses dias, esses 3 dias de trevas, que morramos antes, mas o nosso dia principal, né, a hora da morte, porque ali vai ser selado o nosso destino eterno, eu vou dizer, não, quando chegar ali, aí eu rezo. Será? Será? Normalmente não. Normalmente, como foi a vida, assim será a hora da morte. Então, se nós tivermos devoção aos santos anjos agora, nessa hora nós teremos também. Né? Porque na hora da aflição, na hora da angústia, na hora do perigo, se a gente não está acostumado a recorrer aos santos anjos, a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, na hora a gente esquece, não tem por onde. Quantas vezes eu já vi gente que leva um susto e solta um palavrão? Porque a pessoa está acostumada a dizer palavrão o tempo inteiro, leva um susto. Eu já vi gente assim, quase para ser atropelada, e solta um palavrão. Nós devemos nos formar uma espécie de sexto sentido, uma espécie de segunda natureza, como quiserem, de recorrer a São Miguel, recorrer ao Anjo da Guarda, recorrer a Nossa Senhora. E é o que, segundo esta mística diz, é o que nos salvará nesses dias. Ela diz, é a vela benta, sobretudo as orações à Santíssima Virgem e aos anjos. O que vai acontecer depois da escuridão? Ela diz aqui, após a escuridão, São Pedro e São Paulo descerão do céu, pregarão por todo o universo e nomearão o Papa. Uma grande luz deles recairá sobre o futuro cardeal Papa. Alguém vai dizer, mas isso eu tenho que acreditar? Bom, é o que eu tenho explicado. As revelações particulares não nos obrigam, né, sob pena de pecar contra a fé. Isso não. O que é interessante é que elas formam um conjunto que pessoas de épocas diferentes, de lugares diferentes, falando a mesma coisa, que também a Sagrada Escritura faz menção, quando há esse conjunto, é imprudente não considerar o que eles dizem. E eles nos ajudam, essas profecias nos ajudam a pensar na hora do perigo, a nos preparar para a hora da nossa morte e a termos devoção, apego ao nosso anjo da guarda. Bom, continua. São Miguel Arcanjo, aparecendo na terra em forma humana, manterá o demônio acorrentado até o momento da pregação do anticristo. Ou seja, no momento do triunfo, segundo ela, São Miguel Arcanjo aparecerá em forma humana e acorrentará o demônio. Quer dizer que São Miguel ficará o tempo todo em forma humana? Não é o que está dito aqui. São Miguel aparecerá uma vez em forma humana e manterá o demônio acorrentado até o momento da pregação do anticristo. Veja que ela também fala de um castigo, um grande castigo, um período de triunfo para a igreja e depois o fim do mundo. Ela continua. Naquela época, a religião estenderá, ou seja, depois do grande castigo, a religião estenderá seu império por toda parte. Haverá um só rebanho e um só pastor. Os russos serão convertidos, assim como os ingleses e a China. E as pessoas ficarão jubilosas ao contemplar esse brilhante triunfo da igreja. A gente vê que é uma mensagem
de tragédia, acompanhada, seguida de uma grande esperança e um grande triunfo. Né? Então fica aqui mais esse trechinho. Me digam, por favor, se querem que no canal a gente continue a falar dessas profecias sobre o grande castigo, porque existem várias, eu tenho várias obras aqui que fazem uma compilação séria dessas profecias, e eu aguardo então se vocês gostariam que continuássemos, sim ou não, e aí nos vemos amanhã, se Deus quiser.